Aqui que a gente vai abrir o programa de uma forma diferente para dar uma informação, né, que saiu agora no final da manhã. O Filipão disse muita coisa errada, né, no domingo, depois do jogo contra o Corinthians, que a gente criticou, mas em uma delas ele teve razão, né, que era com relação ao julgamento do recurso do caso Petros, em que a dupla Grenal estava como terceiros interessados, né, os advogados da dupla Grenal estavam lá, afinal de contas o Corinthians poderia perder pontos e aí acabar tendo reflexos diretos, né, no G4 do Campeonato Brasileiro, mas como o Filipão já preconizava, e nós também aqui, o julgamento não daria em nada, o Corinthians foi novamente absolvido e então terminou o julgamento sem nenhuma punição para o Corinthians na escalação, na escalação irregular do Petros naquele jogo contra o Coritiba. Inclusive, já estou com os debatedores aqui, o Luiz Carlos Reck, Fabiano Baldassi, o Ribeiro Neto, eu estava ouvindo alguns trechos. Eu já vou botar minha bombacha, tá? Vou trocar a calça e vou meter a bombacha para cometer algumas grosserias com eles. Tá bem, tá bem. Eu estava lendo algumas coisas. Bota umas esporas também. Eu estava lendo algumas coisas, Reck e amigos, e meu Deus do céu, o advogado do Corinthians chegou a dizer em determinado momento: nós estamos assistindo aqui um milagre, Grêmio Internacional juntos, isso vai entrar para a história, aplausos no tribunal, um circo que aconteceu hoje no STJD. Agora, nenhuma surpresa. Um circo, né, que é abraçado por muitos colegas do centro do país e que depois nós vamos tratar também, originou alguma coisa relacionada à falta de ética dos próprios clubes corneteando outros. Não, é um negócio nojento. Agora, só não podia se preocupar um pouquinho, porque desde 1933 São Paulo fica sem nenhum título. Esse é um marco dos grandes, né? É um marco negativo na existência de São Paulo. Desde 1933 eles não ficavam sem nenhum título. Existe um negócio, todos os grandes marcharam. Existe um negócio no direito que é a jurisprudência, que é uma resolução, uma decisão em cima de um assunto que abre um precedente. Que abre precedente e vira base para outras decisões. Perfeito. Existe jurisprudência de casos idênticos a este do Corinthians, em que os clubes foram pedidos. Por exemplo, o nosso Cruzeirinho aqui de Porto Alegre, numa inscrição irregular, em que a Federação Mato-Grossense de Futebol assumiu para ela o erro, e naquele momento a CBF e o STJD disseram o seguinte: quem é responsável pela inscrição é o clube, não tem federação responsável. Agora não valeu. Agora admitiram que a Federação Paulista errou. É isso que deixa todo mundo nervoso e todo mundo com raiva. Que os critérios, quando são relacionados ao Corinthians, eles são critérios diferentes. Isso aí, sabe o que acontece? É ruim até para o próprio Corinthians, porque ele está angariando uma antipatia que já foi do São Paulo quando raptava aqueles jovens. Os clubes não queriam mais jogar as competições e as competições estavam se tornando menores. Estava sendo daninho para o próprio futebol. O Baldassi lembrou do Cruzeiro, Novo Hamburgo esse ano, Rio Branco do Acre, 13 da Paraíba. Dá para ficar aqui um tempão. Português até anotei para não esquecer. Ameiro. Sim. Quer dizer, todos marcharam no tribunal, só o Corinthians não marchou. A responsabilidade sempre foi do clube em observar se a inscrição estava bem estabelecida. Brasil de Pelotas também. Essa responsabilidade não pode ser transferida para ninguém. E foi isso que eu aprendi a vida inteira e foi isso que o tribunal do STJD me ensinou a vida inteira. Agora foi diferente. Inclusive com decisões, né? Claro. E outra, ao invés de tocar flauta em Grêmio Internacional, eles não precisavam era pressionar o Décio Neuhaus, que foi o auditor que votou contra, a votar a favor. Ligações desaforadas, ameaçadoras, pressão no telefone. Nós já temos... Tinha que quebrar o sigilo telefônico, sério. Nós já temos um movimento no país para que nós viremos a Espanha. Um movimento de privilégio, já dois grandes clubes brasileiros, são o Flamengo e o Corinthians, que são as duas maiores torcidas do Brasil. Inclusive em distribuição de verba de TV, de decisões tomadas pelos tribunais. Há essa intenção por parte de instituições que comandam o futebol brasileiro de que isso aconteça. A gente tem que lutar contra isso. A gente não pode deixar isso acontecer. Não, e esse deboche que fez o advogado do Corinthians, eu saúdo, porque se Internacional e Grêmio não se unirem numa hora dessas, em que nós claramente estamos sendo prejudicados por conta de um favorecimento ilícito e claro do que está acontecendo, se Grêmio Internacional não se abraçarem, os presidentes, as instituições, para irem lá e defender os seus direitos, bom, aí realmente, né, se nós brigarmos até nisso, eu acho que nós temos mesmo que fazer isso, nos unir nessa hora. E outra coisa, Chico, eles são unidos, né? Porque tem 6 auditores de São Paulo. Eles estão sempre, em maioria, em qualquer tipo de julgamento. Tem o representante dos atletas, tem o representante dos clubes, tem não sei o quê. Tem, mas a coincidência remete para São Paulo. E outra coisa, se nós vamos aumentar essa união,
Se Minas Gerais e Rio Grande do Sul se unirem contra isso, só pelos títulos e pela representatividade que esses dois estados têm no futebol, tem muita força para derrubar essas armações. Eu gostaria de só dizer o seguinte, Rec, eu não quero ser o chato do programa, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, eu concordo com tudo que você falou. Tudo. Só que, infelizmente, eu trabalho mais com a realidade. E a realidade é o seguinte, vamos sentar direito, desculpe, tá bom, que afunda. Você não vai de novo com aquela aceitação de tudo que acontece que não vai mudar, né? Não, eu por mim estaria contigo na revolução. Tá bem. Tá? Então vamos para a revolução, né? Não te acadela, né? Não, mas não é isso. O problema é o seguinte, não é só o futebol, é que a gente não pode separar o futebol da sociedade como um todo, tá? Evidente que quem tem mais poder tem mais vantagens. Isso acontece no nosso dia a dia. Mas o tambor da política errado não é São Paulo, é o Nordeste. Está errado também. Então, enquanto não houver uma descentralização, pega a CBF, põe em Brasília, por exemplo, que eu não sei se não é mais perigoso. Tá? Enquanto os auditores forem escolhidos por indicação, enquanto houver essa discrepância, inclusive das mídias, na valorização do produto, não vai mudar, gente. Sabe? Nós vamos tentar mudar isso. Não, nós tentamos mudar desde a Revolução Farroupilha. Nós gritamos, nós brigamos, e é como é na sociedade. Nós não temos o poder de decisão. Baldassi, só para te responder assim, e eu digo isso com uma tristeza, né, que me corrói o coração. Se Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul brigarem, sabe o que eles vão fazer? Eles vão andar para isso. Porque... Ou seja, vamos sentar e vamos deixar tudo acontecer. Não é isso. Só que tu não pode desconectar da realidade. Mas a realidade, eu estou lutando contra a realidade, Ribeiro. Não é, mas não adianta. Não porque tu vai gritar que vai resolver. Não, mas eu vou gritar. Até me derrubarem eu vou gritar. Grite, fralda tua bandeira. Tu acha que as pessoas que estão vendo o programa querem que um homem, um formador de opinião, diga não adianta fazer nada, vai ficar assim? Não foi o que eu disse. Tu acabou de dizer isso. Não. Tu está sendo, inclusive, injusto comigo. A primeira coisa que eu falei é que gritar é o quê? Estou na revolução contigo. Sim, só que tu tá lá atrás, sentado, tomando chimarrão. Eu tô na frente com a arma em pé. E tu vai ser morto primeiro, essa é a diferença. Então também. Vou ser morto primeiro, mas tu vai ser morto primeiro. Agora, Ribeiro, quer ver? Muitas vezes, quando se encarou, profundamente, se ganhou a parada. O presidente Fábio Koff, que primeiro deliberou mais ou menos enquanto presidente do Clube dos 13, eu vou dizer mais ou menos, porque começou a discrepância dentro do Clube dos 13. Primeiro se nivelou, depois começou a se distanciar porque os clubes faziam revoluçõezinhas, era o Corinthians, era o Flamengo e tal. Mas quando o presidente resolveu encarar a Rede Globo, encarar a CBF, e disse, eu vou permanecer, pode lançar o Kleber Leite. O que fez o presidente? Pegou a arma, como disse o Baldassi, foi à luta e ganhou a eleição. Quando parecia causa perdida, mas... por não se entregar. Não, com 75 anos na época. Não foi só por isso. Não foi porque ele gritou... Porque a maioria é contra Corinthians e Flamengo. Se somar tudo dá conta. Mas então é só fazer um movimento. Rec, tem que se unir com outros clubes. É óbvio. Tu tem que articular. Você acha que o Botafogo está a favor do Flamengo? Claro, não, porque mas ele toma fumo no Campeonato Carioca. Então, assim, ó, não adianta, Baldassi, por mais que eu até gostaria que fosse tu ser o primeiro com a arma em punho, se tu não tiver uma estratégia para a vitória. Tu vai perder com honra, mas vai perder. Eu estou entendendo o que quer dizer. O Hofmeister perdeu, o Novereto perdeu, mas aí os caras já estavam no poder. O que nós estamos falando agora é movimento para tentar moralizar, mudar a sede de CBF, mudar o STJD. Não também pode ser tem que sair de lá. Não tem pode, que sair de lá. Para aumentar a antipatia com o Corinthians, o Twitter oficial do Corinthians hoje fez uma barbaridade. Olha, mas uma barbaridade, um deboche com a dupla Grenal, dizendo que saíram, né, os novos mascotes do Brasileirão. Um bonequinho vermelho, né, em alusão ao Internacional, DVD do Carvalho aqui. E um bonequinho azul com o 7-1, em alusão ao Filipão, com a seleção brasileira contra a Alemanha. Assim, ó, vou dizer uma coisa, tá? Isso aí é sorte. Se o STJD denuncia porque um jogador
torcedor ele vai comemorar de uma forma provocativa contra um torcedor adversário, ou que daqui a pouco faz uma provocação que pode gerar alguma coisa maior, o STJD tem que denunciar isso aí, cara, numa boa. Não é posição de instituição, porque esse é o Twitter oficial. Isso não é possível, não pode ser permitido isso. Eles tem que haver uma foram denúncia. hackeados, já pode ter certeza. Peraí, Corneta é para torcedor. Órgãos institucionais não podem participar disso. Agora, eu não esperaria nada diferente de um clube em que o presidente já admitiu que ganhou um título brasileiro roubado. E outro, o jornal Lance é pior ainda, porque aí é torcedor, o Corinthians é oficial, e o jornal Lance tocou flauta também, né? Não deu para Inter e Grêmio, o Timão não deu chance para Inter. Mas sabe por que isso acontece? Timão. Deixa eu te falar uma coisa, assim, eu tento usar exemplos para ver se eu consigo passar aquilo que eu estou falando. Quando, por exemplo, assim, isso aí é porque não há punição. Quando um cara comete atos ilícitos e não é punido, ele está, não oficialmente, mas está, entre aspas, autorizado a fazer a mesma coisa, correto? Sim. O Corinthians, ele é sempre beneficiado, ele nunca se incomoda com isso. Então ele se sente à vontade, né, para fazer esse tipo de corneta, porque ele já sabe que não vai sofrer nada. Ele se acha acima de todos, né, do bem e do mal. Aí, aí a instituição debocha de dois clubes que estão sendo prejudicados Mas tu por um erro pode ter dele. certeza que um estagiário vai ser demitido. Não, isso é passível de indicação do STJD, da Procuradoria do STJD para denúncia. Incita a violência. Olha o que está acontecendo nas redes sociais agora. Então tem guerra nas redes sociais por causa dessa palhaçada. Imagina o Corinthians se enfrentasse um jogo de um clube gaúcho nos próximos dias, o que ia acontecer? Eles já jogam sinalizador e matam como mataram na Bolívia lá. No Peru, né? Foi no Peru, né? Na Bolívia. Na Bolívia. Na Bolívia mesmo, na Bolívia. O Grêmio respondeu, colocou no Twitter oficial também, só um link do YouTube que chamava para o jogo em que o Corinthians foi rebaixado em 2007, naquele empate com o Grêmio no Mas aí eu acho que é até razoável. Mas o REC, aí tá dando é reação. Reação tu entende muito mais do que ação. Mas também tá errado. Não tem que se envolver. Pode passar incólume, né? Tá bem, então na próxima vocês vão ver conosco. Porque já está todo mundo da imprensa dando um pau no Corinthians por causa disso. O Grêmio não precisa fazer nada. Todo mundo já se virou contra o Corinthians. Agora, sabe o que é isso? É respeito ao Rio Grande do Sul. É temor ao Rio Grande do Sul. Por que eles metem a mão conosco? Porque em 76 o Corinthians veio aqui, trouxe metade do Beira-Rio e perdeu para o Internacional. Em 2007 o Grêmio mandou o Corinthians, o todo-poderoso Corinthians, para a segunda divisão. E em 2001 o Tite foi lá e deu um banho no Corinthians jogando lá. É, isso aí. Em 95 o Corinthians só ganhou do Grêmio, o Grêmio estava na ressaca da Libertadores da América. E em 2005, eu não vou citar os nomes para não tomar um processo. E outra coisa, quando o Internacional dizem que entregou para o Goiás para rebaixar o Corinthians, e aí deu a combinação perfeita, o Inter perdeu para o Goiás e o Grêmio ganhou do Corinthians. E o Inter o Klemer defendeu 3 pênaltis naquele jogo. Não, dois pênaltis. Dois pênaltis. Mas depois parece que se incomodou. Roberta Gabardo. A galera tá indignada, né? Não é para menos. O Thiago do Prado. Todos os clubes deveriam ser interessados em um julgamento como o do caso Petros, em nome da moralidade do futebol brasileiro. É verdade. Daniel Scheffer. Fico triste com a STJD. Não tem critério nenhum. Eu só quero igualdade nos julgamentos. Vamos lutar contra isso. O PC. Vergonha para o futebol brasileiro. O Rodrigo Vargas. Ridículo. Simples assim. É uma vergonha. O Marcelo Estobals. Portuguesa foi. América Mineiro foi. Cruzeirinho foi. E o Corinthians nada. Nunca. É uma piada esse TJD. Faltou a gente mostrar o Twitter oficial do Grêmio, né? Publicando esse link. Foi assim que o Grêmio respondeu, no Twitter oficial também. Só botou o link em que chama, né, para esse vídeo no rebaixamento do Corinthians em 2007. Tá no Twitter oficial. Sabe qual era a minha maior preocupação, Chico? O voto do Dr. Décio Neuhaus. Preocupação que eu digo, daqui a pouco pode ser que a gente não esteja analisando mal, mas o Dr. Décio Neuhaus, que tem uma conduta extraordinária, votou pela condenação do Corinthians. Quer dizer... Tá certo. Bom, vamos seguir. Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre isso, mas valeu, né? Valeu a torcida, só que o Atlético Mineiro não deu nenhuma chance para o Cruzeiro. O Galo conquistou a Copa do Brasil e aí, nesse momento, pelo menos, não abriu mais uma vaga para a Libertadores da América. A vantagem do jogo de ida se confirmou. O Atlético Mineiro é o campeão da Copa do Brasil. O Galo é o 5º colocado. E para existir mais uma vaga no Brasileirão, os mineiros precisam terminar entre os 4 primeiros. Só que isso significa ultrapassar o Inter. E para os colorados, daria no mesmo, já que iriam para a Libertadores.